Oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ler alguns relatos sobrenaturais pra vocês, então já curte o vídeo pra ajudar a divulgar o canal, que tá começando agora. Já se inscreve também se você gosta de creepypasta, histórias sobrenaturais, histórias de pais narcisistas ou de psicopatas. E eu não vou enrolar muito não, porque eu já quero ler o relato. Pega o seu fone de ouvido, pega a esponjinha pra lavar uma louça, porque o relato hoje vai ser bem legal. Os relatos, né, eu fiz uma coletânea pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá. Os relatos que eu tirei, que eu escolhi, eles foram tirados do Reddit, mas eu vou deixar um e-mail aqui para vocês poderem me mandar os relatos da vida pessoal de vocês. Se vocês quiserem contar alguma coisa paranormal que aconteceu, alguma história bizarra, ou alguma loucura que vocês fizeram, que, sei lá, de alguma pessoa invejosa e aí aconteceu alguma coisa, fica a critério de vocês. Aqui é só relato de desgraça, de terror. Basicamente isso. Então, eu escolhi alguns relatos já postados no Reddit, mas você pode me mandar o seu para eu ler aqui no canal. Vamos lá. Eu vou contar uma história que meu avô me contou e eu achei espetacular. Na fazenda que ele morava tinha um cemitério antigo, dos donos das outras propriedades, e isso é bem comum. E, quando usam maquinário para reformar o pasto, os tratoristas respeitam os cemitérios e não passam por cima, nem removem as árvores. Eles geralmente ficam afastados da sede da fazenda, no meio do pasto. Aí ele postou a foto aqui, que é geralmente uma área reservada na fazenda, afastada, que é uma área arborizada justamente para sinalizar que ali é o cemitério da família da fazenda. Então, meu avô estava com o peão da fazenda conversando em uma noite de chuva muito forte segundo ele, com trovoadas e tudo. Havia algumas histórias que giravam em torno do cemitério dessa sede da fazenda do meu avô. Esse peão falou: "Isso aí é tudo balela, vou lá agora", e saiu à noite, a cavalo, numa capa de chuva. O meu avô ficou na dele. Obviamente não acompanhou. Uma hora depois, o peão voltou, branco, assustado. O cavalo cansado de tanto correr. Todo mundo muito ensopado. O peão sem capa de chuva. Ofegante, o chucrão falou: "Senhor, tu não vai acreditar não. Aquele lugar tem um mal mesmo. Nunca mais piso lá. Cheguei e já senti a situação estranha, mas eu só tinha chegado lá. Não ia voltar atrás. Entrei, fui até o túmulo da cicrana e na volta o diabo me agarrou. Segurou mesmo. Tentei correr e patinava na lama. Não dava. Tirei a capa e deixei com o diabo agarrado. Deus me perdoe." Meu avô ficou em choque também. No outro dia, depois da chuva, eles voltaram lá. O diabo que agarrou o peão era uma árvore seca e velha, e um galho semi-caído prendeu a capa na região da nuca, por causa do vento. Se meu avô ainda fosse vivo, ele ainda ia tirar onda com esse peão. Adorei o plot twist de não ser nada sobrenatural, né? O pânico do ser humano assusta muito mais do que, às vezes, você realmente encarar uma situação sobrenatural. Bom, ele acabou vendo o diabo, né? Não sei se o diabo se transformaria numa árvore ou se o diabo deixou a capa dele pendurada na árvore, mas seria engraçado. Enfim, vamos pro próximo relato. Minha avó era cheia de histórias pra assustar a gente. A que eu lembro era que a gente não podia falar desgraça, porque quando estivéssemos sozinhos, ela apareceria pra gente escondida num canto, olhando fixamente e sorrindo, e ela te seguiria aparecendo por aí até você morrer. A desgraça no caso, né, que aparece. Anos depois, ainda éramos crianças e sempre lembrávamos dessa história, mas em tom jocoso. Uns admitiam que tinham receio, mas não acreditavam de verdade. Então se pegavam é lembrando disso sempre que falavam da desgraça. Nesse dia, contamos outras histórias que cada um ia lembrando até chegar a hora de ir cada um pro seu lado, tomar banho e dormir. Nos despedimos com quase todo mundo soltando uma variação de "cuidado com a desgraça aí", e rimos. Fomos embora. Chegando em casa, eu ainda tava rindo de como éramos bobos. Tomei meu banho e fui dormir. Geralmente eu não acordo no meio da noite, mas nesse dia eu acordei. Devia ser entre 3 e 4 da manhã. E aí, como a visão já estava adaptada com o escuro, eu não ia acender a luz para ir no banheiro. Levantei, saí do quarto e virando na porta, eu vi um vulto parado perto da janela, com uma silhueta aparentando ser mais baixa que uma pessoa adulta. Não sei se
ouvir voz ou risada. Só sei que bati a mão no interruptor no susto pra poder mirar um soco na cara da velha e descobri que era uma toalha pendurada no espelho que minha mãe pendurou na janela. Não sei se voltei a dormir naquela noite, mas é uma história pra relembrar. Não acreditava na avó, né? Outro que tomou um sustinho. Eu acho curioso essas histórias supersticiosas dos nossos pais, dos nossos avós. A gente, por ser jovem, nunca quer acreditar que realmente vai acontecer, realmente vai aparecer alguma coisa. Mas assim, conforme fui envelhecendo, fui me tornando a pessoa que não quer testar só pra ver se eu tô certa ou errada, sabe? Só pra ver se a superstição da minha mãe tá certa ou errada. Eu só aceito. A pessoa tá falando pro seu bem, não tá falando pro seu mal. Então assim, né? Vamos evitar. Nunca é demais evitar. Vamos pro próximo relato. Eu e meu marido temos uma escola de artes marciais. O prédio em que ela se localiza já tem mais de 130 anos. E quando compramos, estava em péssimo estado de conservação. Nós tivemos que fazer uma reforma completa, o que demorou algum tempo. Enquanto fazíamos a obra, usamos furadeiras e serra elétricas. Eu ouvia a melodia de uma caixa de música, mas ninguém ouvia, só eu. E meu esposo ouviu diversas vezes a voz de uma mulher o chamando pelo nome no fundo das escadas. Uma vez, em um sábado de manhã, meu marido estava sentado mexendo no computador e eu jogando Tamagotchi no meu iPad na sala ao lado, quando de repente ouvi um sistema de som ligando. Pensei que meu marido estivesse começando a se preparar para a aula da manhã e iria colocar música. Mas então, o aparelho começou a emitir uma voz feminina. Oi, meu nome é Kate. Tenho anos. Sou de... Na hora, eu não estava prestando muita atenção. Até que a voz começou a falar claramente. Alguma coisa está me machucando. Alguma coisa está me matando. Alguma coisa me matou. Naquele momento, pude sentir meus cabelos da nuca se arrepiando e pulei do sofá para ir até o sistema de som. Por favor, alguém conte isso para os meus pais, para os meus professores, para o agente penitenciário. E nesse momento, eu entrei na sala ao lado e comecei a gritar com o meu marido por ele estar fazendo essa brincadeira de mau gosto. Depois que me acalmei, ele me levou até o sistema de som e mostrou que estava completamente desligado fora da tomada. Eita, esse aqui foi macabrinho, hein? Esse não teve plot twist engraçado, não teve reviravolta de susto. Esse foi realmente sobrenatural. O que será que aconteceu com essa menina, né? Sei lá, vamos levar um tabuleiro ao Ouija? Aí a gente descobre. Enfim, o próximo relato. Tudo começou quando eu e meu amigo fomos explorar o sótão da casa dos meus pais. De repente, vi uma garota em um dos cantos que aparentava querer brincar com a gente. Ai, sempre assim. Eu detesto história que envolve criança, fantasma. Detesto. Isso e história de terror japonês. Ela era completamente normal. Tinha cabelos loiros, um vestido bonito e uma aparência simpática. Já me disseram que muitas crianças não entendem que estão, na verdade, vendo um fantasma e por isso não sentem medo. Mas naquele momento, mesmo sendo criança, eu estava aterrorizado. Nunca mais voltei lá. Mas sempre que subia para o primeiro andar, eu via como a porta do sótão estava entreaberta, como se me chamassem para lá. Meus pais nunca acreditaram em mim e no que aconteceu. Nós nos mudamos de lá quando eu tinha 10 anos de idade, e não tinha se passado nem uma semana quando os novos donos telefonaram para os meus pais, perguntando se haviam percebido alguma atividade paranormal na antiga casa. Eles contaram que a filha deles dizia brincar com uma garota loira e que às vezes viam ela pela casa. Nossa, isso de ver criança pela casa, isso já aconteceu comigo. Eu era criança também, e aí a minha mãe, eu tenho um irmão gêmeo, e ele dorme na beliche, ele dormia embaixo, eu dormia em cima. E a minha mãe foi colocar a gente pra dormir. Eu tinha lá por volta de uns 8 anos, mais ou menos, acho que uns 8, no máximo 10 anos, mais ou menos essa idade. E a minha mãe, ela tava falando comigo, olhando assim, né, em pé, conversando comigo enquanto eu tava deitada, e ela agachou pra dar boa noite pro meu irmão. Na hora que minha mãe agachou, passou uma menina vestida de branco, com o cabelo pra frente, assim, todo preto, mas ela tava toda suja, assim, parecia suja de terra, sabe? E não era... Eu tenho irmãs, mas não eram as minhas irmãs, porque as minhas irmãs eram bem mais velhas do que eu, elas já eram adolescentes, grandes, e era uma menina pequena, mais ou menos da minha idade. Eu me assustei tanto que eu não lembrava disso, assim, por muito tempo eu tinha esquecido essa lembrança, até que um tempo atrás, ela acabou ressurgindo, e eu fiquei assim, cara, eu não acredito que isso aconteceu, e eu não consigo lembrar se eu cheguei a perguntar pra minha mãe se ela tinha visto a criança, porque a lembrança acaba exatamente nesse momento que eu vejo a menina passando na porta do meu quarto.
Até hoje eu não esqueço isso, eu acho muito bizarro, muito, muito bizarro o que aconteceu. Eu já morei em uma casa na qual parecia que moravam gêmeos exatamente iguais aos integrantes da minha família. Naquela época, quando eu era adolescente, eu conversava frequentemente com a minha namorada por Skype, e minha irmã mais nova costumava dormir na sala vendo TV, retornando para o seu quarto de madrugada quando acordava. Uma vez, enquanto conversava com a minha namorada, vi claramente minha irmã subindo para o primeiro piso no fundo do vídeo. Ah tá, ele viu refletida na câmera a irmã subindo a escada. Na hora, achei muito estranho que o chão e a escada antigos não faziam nenhum barulho quando ela passava. Nossa, caramba! Me virei e olhei para a sala e vi que minha irmã estava, na verdade, dormindo. Então perguntei à minha namorada se ela tinha visto algo passando por trás de mim e ela respondeu: sim, acabei de ver a sua irmã subindo. Outra vez, eu e minha mãe estávamos esperando minha irmã no carro, pois íamos sair para resolver algumas coisas. Depois de um tempo, minha irmã entrou no carro e ficou me olhando espantada. Ela disse que pouco antes de sair de casa tinha certeza que me viu no quarto e ainda gritou: estamos saindo! E que alguém com a minha voz respondeu: certo, estão indo em 1 minuto. Isso de você ouvir a voz de alguém, de você ver por aí a pessoa parecida com você. Eu tenho uma amiga que ela disse que a gente não deve responder. Por exemplo, aqui em casa já aconteceu de eu chamar o Felipe, de eu ouvir o Felipe me chamando assim, tipo, amor, Gabi. E aí eu ficava assim na dúvida, será que eu respondo ou será que eu não respondo? Aí eu chamava ele de volta, falava: Lipe, você me chamou? E às vezes ele simplesmente não chamou. Eu não sei se é um inconsciente, eu não sei se é realmente algo paranormal, eu não sei se é algum bug do cérebro, mas em todo caso, eu não respondo tipo: oi, o que foi? Eu não falo assim, eu chamo a pessoa de volta. Porque vai que, né, vai que acontece de realmente eu acabar atraindo alguma coisa. E vocês com certeza já devem ter passado por essa experiência de ouvirem alguém chamando vocês. Eu já passei isso quando eu era criança, ficava sozinha em casa. Minha mãe ensinou a gente, e esse costume eu mantive até hoje, de sempre trancar tudo na casa quando a gente tá sozinho, porque como ela saía pra trabalhar e meu pai viajava, ela não queria que os vizinhos percebessem que tinha criança dentro da casa, pra não invadirem e tal, enfim. Aí a minha mãe falava: ó, não é pra ficar brincando lá fora, tranca tudo, fecha a janela, fica lá dentro, faz tarefa, assiste TV, obedece tua irmã. Então eu só podia sair pro quintal de tardezinha, no final da tarde, quando a minha mãe já tava chegando. Durante a tarde toda, a gente geralmente ficava dentro de casa trancafiados. E várias vezes eu ouvia gente no portão chamando. E aí a janela do antigo quarto da minha irmã dava de frente pro portão. Então a gente geralmente ia lá na janela do quarto dela pra ver se tinha alguém chamando, porque como tinha cortina, a gente ficava meio escondido. Aí se era algum conhecido, alguma amiga da minha irmã, a gente podia sair. Se não era, a gente não saía. Mas várias vezes já aconteceu de, tipo, chamar eu, ou chamar os meus irmãos, ou chamar minha mãe, e eu ir lá na janela e não tinha ninguém. Aí eu falava pros meus irmãos, não, deve ser vizinho, deve ser alguma coisa. Nunca era, e nunca acreditavam em mim. Enfim, vamos pro próximo relato. Depois que meus pais se divorciaram, eu me mudei pro apartamento deles, e as coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Ué, se os seus pais se divorciaram, você se mudou pro apartamento deles? Ué, uma vez de madrugada, escutei como se meu namorado estivesse me chamando, mas não havia ninguém no quarto além de mim. De vez em quando, eu sentia como se alguém estivesse me observando pelas minhas costas e o ventilador ligava e desligava sozinho. No entanto, o mais assustador ainda estava para acontecer. Quando tive que fazer o registro do meu carro no sistema de segurança do prédio, a administradora, que morava lá no prédio desde a sua infância, me perguntou se eu tinha limpado meu apartamento. Eu respondi: sim, está tudo em ordem lá. Mas ela me disse: não, o apartamento precisa de uma limpeza espiritual. E a administradora me ofereceu ajuda com isso. Junto com ela e outros moradores, andamos pela casa com algumas sacolinhas com sálvia e pedimos para que todos os espíritos deixassem o local. Naquela noite, tudo ocorreu bem, mas eu fiquei simplesmente chocada quando, alguns dias depois, a administradora me mostrou a gravação de áudio daquela noite. Na gravação, era possível ouvir um grito muito forte e claro que dizia: vá embora.
Depois disso, as coisas só pioraram. Os rituais semanais de limpeza não estavam surtindo efeito nenhum. No fim das contas, eu coloquei um gravador em um dos cômodos e fui morar com a minha mãe. Depois de um tempo, quando decidi ir lá verificar o que tinha sido gravado no espelho, no aparelho, pude ouvir 8 vozes diferentes. Eles conversavam entre si, cantavam, andavam pela casa e até, lavavam a roupa. Nossa, o fantasma tá lavando roupa. Gente do céu, esse aqui achei pra acabar. Muito fake. Não, a pessoa morreu, ela vai continuar lavando roupa? Pelo amor de Deus. Não, assim, o fantasma ficar enchendo o saco das pessoas, bagunçando a casa, eu até entendo, porque tem a mística de que quanto mais medo você sente, mais você alimenta esses espíritos negativos. Então eles vão ficar te assustando pra continuar se alimentando da sua energia. Mas o fantasma lavar a roupa, o que de assustador tem nisso? Não tem nada de assustador, mas enfim. O próximo relato. A casa que eu cresci era assombrada por um fantasma do bem. Era a senhora Frere, que havia construído a casa e mobiliado à sua maneira. E foi também na casa dela que passou seus últimos minutos de vida. Me lembro de como a porta do meu quarto abria e fechava constantemente e como eu ouvia passos pela casa. Um dia, dormi assistindo televisão no sofá. Peraí que eu me confundi aqui. Um dia, dormi assistindo televisão no sofá e acordei depois que alguém me cobriu com lençol. Na ocasião, até a caixa de pizza que estava fechada do meu lado e eu estava completamente sozinha em casa. Fechou a caixa de pizza. Entendi. Lembro de como a senhora Fleur não gostava da cozinha. Os antigos donos tinham feito uma reforma e escolhido materiais baratos. Ela frequentemente batia na porta da cozinha ou nas portas dos armários. Uma vez, quando ela fez isso, minha mãe disse: Senhora Fleur, eu também não gosto da cozinha. Assim que nós juntarmos dinheiro, vamos fazer uma reforma e melhorá-la. A partir desse momento, nunca mais ninguém bateu nas portas dos armários. Quando a cozinha finalmente foi reformada, eu frequentemente sentia cheiro de comida, apesar de não ter ninguém cozinhando nela. Isso de fantasma do bem me lembra também a história da família Perron, que é a família que foi inspirada a fazer a Evocação do Mal, que a maior parte dos fantasmas que existiam naquela casa eram fantasmas bons, eram espíritos que só não tinham feito a passagem ainda. Tanto que as meninas brincavam com alguns fantasmas que eram crianças, conversavam com outros fantasmas que eram adultos. Era, se não me engano, 3 ou 4 fantasmas que eram malvados, que faziam mal para as crianças. Mas a maior parte das aparições que aconteciam na casa eram de fantasmas como esses, que simplesmente não conseguiram desapegar da casa, ficaram ali aprisionados. Tá, nesse último relato, a pessoa que postou, ela postou 3 sequências, situações paranormais que aconteceram com ela. Então, eu vou ler os 3 e aí a gente vai finalizar o vídeo, beleza? Então, só lembrando, não esquece de curtir o vídeo se você tá gostando do conteúdo, não esquece de comentar aqui, contar a sua história e também, se você quiser que eu leia o seu relato sobrenatural, é só mandar no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal. O primeiro relato. Quando eu era bem mais novo, eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão. Uma noite, acordei com um grito feminino estridente muito alto no quarto. Abri os olhos na hora, breu total, não mexi um músculo. Mas lembro do eco do grito ainda refletindo nas paredes do quarto por um breve momento. Por causa desse eco que eu até hoje acredito que não foi bem um sonho, meu irmão continuava dormindo tranquilamente. Gente, aqui na nova casa onde eu me mudei, teve uma noite que eu tava quase dormindo, o meu marido já tava dormindo, e aí eu não tava quase dormindo, eu tava mexendo no celular e eu ia dormir, eu ia desligar o celular e dormir. E aí nesse momento eu ouvi uma voz feminina falando comigo, sabe? Tipo, eu não lembro a palavra que falou, mas foi tão forte, foi tão assim, sabe, no meu rosto, é como se estivesse aqui no meu rosto. Eu tomei um susto muito grande que eu paralisei na hora, que eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E não era meu marido, porque a voz do meu marido é grave, era a voz de mulher. E depois desse dia eu fiquei muito paranoica. Aí toda vez que eu vou dormir, eu me certifico de ver se não estou mexendo no celular, vendo vídeo, alguma coisa assim, pra não tomar susto de novo, né? Porque pode ter sido só um vídeo que me acordou, eu tenha dormido com fone e não tenha percebido, pode ser. Mas, né, nunca sabemos. O segundo relato. Eu estava em uma casa, ainda morava com os meus pais. Tinha um beliche no quarto e eu gostava de ir pra parte de cima passar um tempo e ficava em pé e ficava com um pé pra fora. Eu tava conversando com meu pai que tava no quarto, porque era o único com ar-condicionado. A conversa tava boa e tranquila, então ele disse lá de baixo que ia sair.
Perguntou se eu queria alguma coisa. Eu disse que não. Escutei a porta abrindo e não fechou. Ok. Eu ia terminar o jogo no celular e ia fechar. Senti um dedo passando na sola do meu pé e deu pra sentir muito bem. Dei risada e falei: "Ô pai, fecha a porta aí." Ó o ar e silêncio absoluto. Eu repeti: "Ô pai, fecha a porta aí." E silêncio. Então gelei. Levantei, desci e não tinha mais ninguém em casa. Meu pai já havia saído. Putz. Ah, esse daqui me lembra do Humanos Também Sabem Lamber. Quem aí conhece essa lenda urbana? Essa história, Humanos Também Sabem Lamber. Essa história me deixava perturbadíssima quando era criança. E agora, o último relato. Esse eu acho que é distorção de memória, mas eu gosto. Eu tinha muito medo do céu quando eu era pequeno. Das estrelas, da lua. Lembro uma vez que eu tava brincando no quintal e vi várias estrelas com cauda. Várias mesmo. A sensação era maravilhosa. Chamei meu irmão pra ver. A gente brincou por um momento no quintal e eu tava empolgadíssimo com a beleza de tudo aquilo. Eu devia ter uns 4 anos. Me lembro perfeitamente disso até hoje, mas claramente foi um sonho, que recordo como real. Meu irmão nem sequer lembra de nenhum detalhe disso. Perguntei pra ele na época, depois alguns anos, e atualmente nada. Só eu me lembro disso. Fico toda arrepiada só de contar. É estranho porque na minha memória infantil, eu também lembro que tinha muito mais estrelas no céu. Só que, assim, não tem como as estrelas desaparecerem tão rápido do céu. Talvez a minha cidade tenha crescido ao ponto de iluminar tanto, de não conseguir enxergar as estrelas. Isso pode acontecer também. De você estar numa região mais rural, você enxerga muito mais as estrelas com mais facilidade do que na região urbana por conta da luminosidade, né? Mas eu não tenho certeza, não. Eu fico em dúvida. Eu acho isso muito estranho, porque na minha memória, quando eu era criança, é muito nítido que as estrelas eram um volume muito maior no céu. E a minha cidade, por mais que seja do interior, não é tão do interior assim, desde eu ser criança até agora. Então, não sei. Enfim, é estranha essa memória que a gente tem de coisas que acontecem quando a gente é muito pequenininho, né? Porque a gente acha que era imaginação, ou não era sonho, não era. É engraçado isso. Mas enfim, quero saber a história de vocês agora. Deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês amanhã. Beijo! Tchau!